Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado e amado. 18º domingo do tempo comum, a nutrição diária para nós hoje, o Evangelho de São Mateus, capítulo 14, e dos versículos do 13 ao 21. Ao ser informado da morte de João, Jesus partiu dali e foi de barco para um lugar deserto a sós. Quando as multidões o souberam, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: eles não precisam ir embora. Vós mesmo dai-lhes de comer. Os discípulos responderam: só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Ele disse: trazei-os aqui. E mandou que as multidões sentassem na relva. Então, tomou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Partiu os pães e deu aos discípulos, e os discípulos distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram saciados. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. Os que comeram foram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, que evangelho abençoado para nós hoje iniciarmos a nossa semana. Estamos olhando Jesus sempre em determinados momentos, ele se afasta da multidão, procura um lugar isolado para que fazer um retiro espiritual. Mas o povo estava sedento do pão da palavra e do pão do dia a dia, do pão material. O povo não sabia a quem recorrer. Por isso, aonde Jesus estava, havia sempre uma grande multidão. E quando Jesus se afasta e chega do outro lado do rio, ele é surpreendido. Porque o povo, sabendo que ele não estava ali, correu ao seu encontro. Se antecipa, chega antes dele. E Jesus olha para o povo e tem compaixão. Também vivemos assim, um povo sedento para ouvir a palavra de Deus, uma palavra de esperança, uma palavra de conforto. Já as pessoas corriam atrás de Jesus porque queriam ser confortados, alimentados na alma, alimentados no seu coração. Mas o olhar de Jesus, ele vai além deste momento. Jesus vê a necessidade, Jesus olha para aquele povo e vê que tem compaixão. Eles não sentem somente a fome espiritual, mas tem também a fome física, a fome do pão material. E aí Jesus provoca os discípulos: Senhor, é bom dispersar esse momento. Os discípulos dizem para Jesus: é bom dispersá-los, não vamos ter como alimentá-los. E Jesus então naquele momento provoca os discípulos: dai mesmo vós de comer. Como? O que é que nós vamos dar? Não temos pão suficiente para essa multidão toda. O que temos? 5 pães e 2 peixes. O pouco que nós temos é suficiente para ajudar a quem ele precisa. Se cada um ajuda um pouquinho, acontece o grande milagre. É disso que Jesus ensina para os discípulos e para nós também hoje. Quando partilhamos o nosso pão de cada dia com aquele que não tem, aí sim o milagre acontece. Estamos vivendo tempos difíceis, onde as pessoas estão também correndo em busca de Jesus, não só para receber as curas. Jesus curou muita gente naquele lugar. Jesus não só curou as enfermidades, mas também curou o coração de muita gente naquele momento. Mas Jesus deu para eles o alimento. Quando Jesus ensina aos discípulos e a todos nós a partilharmos o nosso bem
material. O verdadeiro milagre acontece com a partilha. Este é o milagre que o Senhor quer também provocar em nós hoje. E a gente tem vivido essa experiência. Quantos grupos, quantas pastorais, quantos movimentos sociais nesse tempo agora de pandemia, quantas famílias passando necessidade. E a gente tem visto através das lives sociais que estão fazendo, de campanhas, dos grupos, dos movimentos, quantas toneladas de alimentos já não foram arrecadadas. Um pouquinho de cada um para ajudar a matar a fome dos nossos irmãos. Também vamos nos envolver neste projeto, ajudar aquele que precisa. O nosso pouquinho faz o grande milagre acontecer. Que este domingo, que esta semana que se inicia, promova e provoque em nós esse sentimento de somos responsáveis também de ajudar o outro a se alimentar, a sair dessa situação de miséria. Podemos também fazer um milagre acontecer no nosso meio. Que Jesus, que não vai só curar o nosso coração, mas vai curar também o nosso sentimento, que somos irmãos, somos famílias e precisamos ajudar uns aos outros. Que Deus nos abençoe e uma semana santa e abençoada para todos.